Nós já fizemos, né, um primeiro momento falando sobre esse assunto, né, especificamente sobre esse assunto que é o assunto Maia, né, a ilusão. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Devananda, ok? Eu sou astrólogo védico e eu residi na Índia por alguns anos. Eu fui, né, monge celibatário por aproximadamente 10 anos, dentro de uma linha de Vedanta chamado Vaishnavas. E após esse período eu me casei, constituí família e fui residir na Índia para fazer especialização num curso que eu estava recentemente me adaptando a ele, que era um curso de realização de rituais védicos para diferentes funções de tratamentos, né? São chamados os homas ou yagyas. E quando eu cheguei na Índia, então eu acabei que me encantei com a astrologia védica devido à sua funcionalidade, né, à sua praticidade. E desde então eu fiquei na Índia por 12 anos, e dos quais 6 anos eu me dediquei ao estudo da metafísica e da astrologia védica, né, que é conhecido como o sistema Jyotisham. E como astrólogo, os astrólogos védicos são conhecidos como Jyotishas. Então, Jyotisham significa ciência de luz, e Jyotishas significa aqueles que veem com os olhos da luz, né, justamente para reconhecer o conteúdo ali do mapa. Bom, eu fui convidado aqui para falar não sobre astrologia védica. Dessa vez eu posso até eventualmente vir, né, a falar sobre astrologia védica aqui em algum momento, se vocês quiserem. Mas o convite foi mais para a área da metafísica, né, falar sobre o conceito de Maia. Da primeira vez, me foi passado que os termos utilizados, as observações foram talvez de pouco acesso, um pouco mais difícil, a linguagem um pouco mais técnica, né? Eu utilizei realmente uma linguagem bastante técnica para explicar o conceito de ilusão do ponto de vista da observação que nós podemos fazer racionalmente. Porque uma das críticas que os espiritualistas enfrentam do público em geral, principalmente dos céticos e das pessoas que, depreciam o conhecimento acerca da metafísica, da espiritualidade, ou até mesmo da astrologia, é que nós seríamos muito abstratos, evasivos e pouco racionais do ponto de vista pragmático. E isso me incomoda muito porque a abordagem védica é muito científica. Então, essa crítica, ela realmente me incomoda muito. Então, eu passei, a estudar as terminologias atuais, que seria a linguagem científica ou a linguagem secular para explicar o conceito de Maya ou a ilusão. Então, da primeira etapa, eu tentei fazer essa contextualização aí, tá? Para que vocês pudessem entender, ou pelo menos para compartilhar a ideia de que o conceito de Maya pode ser explicado do ponto de vista da linguagem física, da linguagem científica e até utilizando termos da matemática contemporânea, que é chamada matemática de emergência. Então, utilizando-se desses recursos, a gente consegue também descrever o conceito de Maya ou o conceito de ilusão descrito nos termos védicos ou nas escrituras védicas, nos Shastras, que são as escrituras sagradas dos Vedas. Mas me foi então pedido que eu fizesse uma recontextualização numa linguagem mais acessível, enfim, que fosse de mais fácil entendimento, né? Eu vou tentar aqui fazer uma retomada do que eu já falei acerca do conceito de Maya, do conceito de ilusão, do ponto de vista mais assim, que é a linguagem que o público, de um modo geral, o público esotérico costuma utilizar, né? Mas também eu já informo a vocês que é uma linguagem que costuma deixar o pesquisador, o estudante dos Vedas, numa situação de vulnerabilidade do ponto de vista da crítica secular, porque eles, quando nos olham ou nos ouvem falar
sobre esses assuntos, na linguagem, na nomenclatura que nós costumamos utilizar em termos internos da comunidade esotérica, espiritualistas, fica realmente parecendo que nós não temos bases científicas consistentes para sustentar aquilo. Então, tem esse efeito colateral de usar uma linguagem mais esotérica, tá? Que fica vulnerável à crítica, porque não tem uma linguagem técnica que possa sustentar aquilo que nós estamos falando. Então, mas isso já foi feito na primeira etapa. Então, aqueles que estão aqui na sala hoje e que tiverem curiosidade para saber como é que isso foi, né, como é que isso pode ser feito, nos Vedas, esse tipo de abordagem, esse tipo de posicionamento para explicar a ilusão chama-se Sankhya Yoga. Yoga significa unir-se ao Supremo, o contato com o absoluto. E Sankhya significa justamente a compartimentalização daquilo que nós chamamos de matéria, ou daquilo que nós não chamamos de matéria. Os Vedas não chamam isso de matéria. Isso é uma terminologia cunhada pelos gregos, né? Os gregos são relativamente recentes na história do conhecimento e da filosofia. Os Vedas são muito anteriores aos gregos, e os termos védicos para a matéria, na verdade, é chamado de potência ou Shakti, que também é conhecido como fenomenologia ou o mundo fenomenal. Não, os Vedas não abordam o mundo do ponto de vista de um mundo material tangível. Nunca você vai encontrar essa terminologia, essa linguagem nos textos védicos abordando aquilo que nós chamamos de realidade como sendo matéria. O conceito matéria é um conceito recente na história da civilização, ali possivelmente no início com os gregos. Porém, os gregos, do ponto de vista védico, são recentes. Eles são muito jovens em relação aos conhecimentos védicos. Inclusive, a maioria dos termos que nós utilizamos na língua, em português, são termos de variação védica, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas é só para informar que tem esse posicionamento aí, tá? Muito bem. Então, oi. Só para fazer um adendo, a gente tem, né, o encontro até às 8, e aí você vai trazer, né, essa retomada com essa roupagem, mas a gente também tem 1, 2, 3, 4 pessoas que fizeram perguntas um pouco mais extensas, né? Tá. Só para você pensar aí na questão do tempo, enfim, talvez no final ver se mais alguém tem alguma pergunta. Ok. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou muito rapidamente, né, contextualizar o que significa Maya e vou deixar disponível, né, nós temos uma aula anterior, né, uma colocação anterior que tem, assim, a terminologia é bastante técnica, ok, mas eu também posso responder àquilo que foi falado ali, perguntas específicas, quem quiser entender aquilo que foi falado, então eu também me disponho, tá, a responder em base daquilo que foi falado na nossa live anterior, no nosso encontro anterior. Então, basicamente, Maya, do ponto de vista védico, se escreve com Y, né, Maya, e Maya significa a Shakti, é um sinônimo para Shakti. Shakti significa potência ou energia, tá? É uma das potências do absoluto, e essa potência, ela tem a função, é uma função semelhante a uma hipnose, chama-se Nidra. Às vezes também se utiliza o termo Yoga Nidra. Nidra significa sonho ou ilusão. Então, basicamente, para deixar uma metáfora bem simples aqui, e assim a gente entender isso daí, quando você está sonhando ou quando você está dormindo, por exemplo, você deita na sua cama e você então é levado para uma simulação de realidade. O programa dos sonhos, os sonhos é um programa, basicamente ele é um programa, né, na verdade, né? Então, o que ele faz? Ele é como se fosse um exaustor. Ele relaxa o sistema nervoso central, primeiramente, né, diminuindo o fluxo de oxigenação no cérebro a ponto de ele relaxar e entrar em estado de hipnose. Então, depois ele puxa a consciência como um exaustorzinho e joga a consciência para uma projeção de realidade, uma realidade simulada, né, que nós chamamos de sonho. A nomenclatura para isso é sonho, mas basicamente em Vedas isso chama-se Nidra.
que é praticamente um estado de hipnose, tá? É uma hipnose, na verdade. A pessoa, então, ela fica em estado de coma, microcoma ou um coma temporário em relação à realidade tridimensional, ou seja, ela fica na cama. Porém, a consciência dela vai para uma outra realidade dimensional, que é uma projeção de simulação, é uma simulação. Só que o programa dos sonhos, ele vai então induzir o sonhador a imaginar que está vivendo aquela experiência de realidade. Então, do ponto de vista do cérebro, não há diferença entre realidade tridimensional propriamente dita e realidade simulada, vivenciada no sonho. Tanto é que muitas pessoas acordam do sonho em situação emocional, às vezes até sentindo dores no corpo devido a alguma experiência dentro do sonho, porque o cérebro que experimenta essas sensações. Só que a pessoa que está sonhando, ela não tem noção da realidade tridimensional a qual o corpo interage. Ela fica absorta na simulação em que ela está sendo induzida a vivenciar. Por exemplo, se você está deitado na sua cama em São Paulo, Salvador, sabe, Amsterdã, qualquer lugar que seja do mundo, do planeta Terra. Normalmente nós sonhamos com experiências dentro da Terra. Raramente as pessoas sonham que estão em Saturno ou que foram para a Lua. Normalmente as pessoas sonham com experiências dentro do planeta Terra. Mas mesmo assim, elas percorrem distâncias. Supomos que você está dormindo numa cidade em São Paulo e você está sonhando que está no Egito. Se eu entro no seu sonho e interajo com você dentro do seu sonho, você imagina que você está no Egito e você vai dizer para mim que está no Egito. Entretanto, você está deitado na sua cama em São Paulo. Quando o programa dos sonhos se completa, você então retorna ao local onde você não saiu, que é a sua cama em São Paulo. Ok? Então, enquanto você está sonhando, você imagina que está realmente vivendo aquela experiência e você não tem noção de que está deitado em São Paulo. Inclusive, a percepção de realidade São Paulo, cama, casa, bairro, fica cancelada momentaneamente, que é um microcoma. Depois, quando você ressuscita dessa micromorte, que é esse microcoma, você então sai o programa libera você, você então desperta na sua cama em São Paulo e percebe que jamais saiu de São Paulo. Então, o sistema de simulação de realidade tem essa mesma funcionalidade, tá? Então, nós, em estado chamado condicionado, ou Nitya Bhada, que significa condicionamento fenomenal, nós acreditamos ser os corpos que nós vivemos. Então, quando nós olhamos no espelho, nós acreditamos ser aquilo que nós vemos quando olhamos no espelho. Isso basicamente é uma ilusão, tá? Isso nos Vedas é chamado de ilusão, que é quando você acredita ser uma coisa que não é real. Agora, essa afirmação ela é muito esotérica. Você simplesmente dizer que o que você está vendo no espelho não é real é muito abstrato demais, é muito Nárnia, assim, do ponto de vista da observação externa. Você precisa de embasamento filosófico, embasamento científico para demonstrar que essa afirmação não é um devaneio do intelecto humano. Então, a primeira etapa do nosso encontro foi para contextualizar cientificamente que essa afirmação não se trata de um devaneio, que ela pode ser demonstrada, inclusive, do ponto de vista matemático. Que, na verdade, aquilo que nós chamamos de realidade é uma simulação de realidade. O termo, por exemplo, Matrix, esse termo, ele foi cunhado das escrituras védicas de um conceito chamado Matrika. Por exemplo, como astrólogo, se eu quero ver como é a relação de uma pessoa com a mãe dentro do mapa, eu vou utilizar um código chamado Matrika Karaka, que significa o indicador da mãe. Matrika significa mãe em Vedas. E daí os gregos, a partir desse conceito, cunharam conceitos como mater, matéria. Os ingleses, então, mother significa mãe, matrix, que significa raiz, a fonte. Matriarcal, são todas palavras derivadas do sânscrito. Isso não é uma afirmação a partir da minha pesquisa, na verdade é patrimônio público, tá? Essa informação, o sânscrito é a língua mais antiga do planeta e não é uma afirmação que eu estou fazendo, é uma afirmação que é patrimônio público. Você pode pesquisar pessoalmente, você vai ver que os etimologistas são eles mesmos que afirmam isso daí em função das pesquisas que eles já foram feitas no campo.
O sânscrito é a língua mais antiga da humanidade, ele é a raiz, ele é a mãe das línguas que sobreviveram na humanidade até hoje. É a única língua que sobreviveu a todas as erosões históricas pelos quais o planeta Terra passou, e ela continua hermética, ou seja, exatamente intacta como ela foi produzida. Inclusive, sânscrito, o próprio nome sânscrito significa, sans significa junto, krita, feito. Sânscrito significa feito junto, ou seja, ao mesmo tempo, de forma hermética e muito bem feito. Sânscrito significa muito bem feito, hermético. Então, é uma língua muito antiga, é anterior aos gregos, e as palavras, assim, a gente poderia falar em algum momento sobre isso daí, mas uma grande maioria das palavras, dos conceitos que nós utilizamos para descrever situações e terminologias em português, que são derivações da língua latina, são recolhidos dos gregos, e essas palavras têm origem no sânscrito, no intercâmbio cultural que os gregos tinham com os sábios antigos da Era Védica, que dominava culturalmente toda aquela região ali. E, inclusive, há descritos de que Platão costumava ir à Índia, num local que hoje é conhecido como Paquistão, onde se tem ali os registros históricos e fósseis arqueológicos da primeira universidade reconhecida mundialmente, e com dados históricos, e também assim, era uma espécie de Harvard da época, uma época remota. Então, bom, isso daí é contextualização, tá? Agora, sempre que nós pensamos em termos de Maia ou ilusão, nós estamos praticamente falando em termos da linguagem moderna, seria simulação de realidade, tá? Então, Matrix, simulação de realidade, projeção de realidade, universo holográfico, todos esses conceitos já foram muito bem elaborados há mais de 5, 10 mil anos atrás, dentro dos textos védicos. Felizmente, a investigação científica está corroborando essas afirmações originais encontradas nas escrituras védicas. E um dos motivos pelos quais as escrituras védicas são assim tão sofisticadas e atuais é porque elas não são criadas a partir do desenvolvimento intelectual humano. Elas são uma espécie de implante cultural ou de aculturação, como nós costumamos pensar aqui, uma colonização, um fenômeno de aculturação. E esses conhecimentos, eles são de fora, eles são introduzidos na humanidade para criar assim, uma interação cultural com o nativo local, chamado humano, e atualizar o nativo local, sem interferir no ecossistema, ou seja, no desenvolvimento do processador, que é o cérebro humano, mas que de tecnologia de fora. Por isso é tão perfeito assim, tá? Bom, ok? Então basicamente é isso daí. Maia significa ilusão, é uma hipnose, e como explicar isso do ponto de vista científico está disponível aí nós temos, né, um canal chamado Caminho dos Devas e um outro canal, Buscadores do Infinito, onde nós tratamos desse assunto de maneira extensa e sistematizada. Então, aqueles que se interessarem por conhecer um pouco mais desse assunto, e particularmente dessa forma, então eu convido que entrem em contato conosco aí. Podem pegar o meu contato pessoal com o grupo ou com a Márcia, e depois eu direciono para os vídeos que nós já temos tratando desse assunto, tá, pessoal? Muito bem, então agora eu vou pausar aqui e vou então entrar na questão das perguntas que foram feitas com base no primeiro encontro, tá? Então, Yuri, se você puder retomar as perguntas, por favor, eu estou disponível, tá? A primeira pergunta da Estela, ela perguntou: o Atma tem consciência da realidade maia? Ela tem liberdade de escolha entre o caminho maia ou o mundo espiritual? Se tem, por que ela não tem discernimento para tomar o caminho espiritual? Muito bem, então é uma polipergunta, né? Uma pergunta com várias fases, né? São poliperguntas aqui. Pois é. Então, vamos lá, né? A alma, o Atma, tem consciência da Maya? Não. O programa, ele é dividido, é um programa muito inteligente, chama-se Ahamkara. A sofisticação do programa é nível Deus, tá? Porque o programa é criado pelo Criador.
Então é tipo nível Deus. Então é preciso entender a mente de Deus para acompanhar o ritmo e a velocidade do programa. Então vou tentar aqui colocar algumas coisas, tá? Não, tá? A resposta assim categórica é não. O Atma não tem consciência da Maya. A primeira etapa é que ele ouve falar sobre Maya e ele tem uma noção religiosa acerca do conceito. Ele não tem uma noção clara do que significa. Ele tem noção não literal, ele tem noção conceitual. Então ele vai entender Maya como uma ilusão no sentido de frustração de experiência de realidade, como sendo de forma muito poetizada, tá? Então ele não tem noção completa do que se trata, do que significa o conceito Maya. Isso quando o jogador está numa fase um pouco mais avançada em que ele já conjectura acerca do sentido de existência. Porque na primeira etapa, os jogadores eles são embrionários, eles são praticamente ervilhas, assim, em florescimento, numa metáfora, ou seja, sementes, né? Então, no estado embrionário de consciência, o jogador ele não tem noção do potencial que a inteligência que é humana permite, até onde se permite ele ir. Então ele vai lidar com as questões biológicas básicas: comer, dormir, beber, ou comer, dormir, beber está incluído em comer, acasalar-se e defender-se, tá? Então ele vai viver as funções básicas biológicas que os animais têm, essas funções básicas, e o ser humano também tem. Só que a inteligência humana vai ser canalizada na primeira etapa para sofisticar essas funções básicas. Então ele vai comer bem, ele vai dormir bem, ele vai se acasalar muito bem e ele vai se defender muito bem. Então é dito que os animais comem, bebem, dormem e se defendem sobre 4 patas. E os seres humanos embrionários fazem tudo isso sobre 4 rodas, mas é a mesma função, é a mesma busca, é o mesmo interesse, é o mesmo desgaste de energia, mas é a mesma função. Agora, quando esses jogadores, eventualmente alguns deles, experimentam uma angústia existencial porque passam a observar que isso parece ser assim, irracional, parece não ter sentido. Isso causa desconforto filosófico, desconforto intelectual, desconforto emocional, pelas experiências de choque, de perdas, de sofrimentos, etc. Então esses jogadores, eles então passam a conjecturar qual seria o sentido de existir. Ou seja, poderia não haver a existência. Isso resolveria todos os problemas, porque não havendo existência, não haveria problemas a serem equacionados. Uma vez que há a existência, aí já temos um grande problema. E por que há a existência? De onde que surgiu esse princípio? E para onde e para quê? Então, esse jogador, quando começa a conjecturar acerca dessas questões fundamentais, é que então ele passa a conjecturar acerca dos dados disponíveis que estão à sua disposição para fazer essa investigação, e dos dados disponíveis que explicam essa situação. O conceito de Maya é o mais sofisticado dos dados disponíveis, tá? Então, quando ele se depara com o conceito de Maya e de ilusão, ele então vai precisar lidar com essa informação. É uma peça complexa e ele vai querer entender o significado disso daí. Mas enquanto uma pessoa, assim, para dar uma metáfora que talvez sintetize tudo o que eu falei aí de uma maneira visual, quando a pessoa está adormecida, ela não tem consciência de que está dormindo. Por exemplo, se você está dormindo, que está sonhando que está no Egito, você pode até se assustar com a múmia. E você pode ter assim, até uma certa adrenalina por conta disso. Todavia, assim, não vai acontecer o fato de você normalmente tomar consciência: isso é apenas um sonho, tá tudo bem, eu tô tal. Acontece que pessoas podem ter sonhos lúcidos, mas isso requer um treinamento, não é comum. A pessoa precisa de um treinamento para isso daí. Mas normalmente a pessoa, quando sonha, não tem consciência de que está sonhando, até para que ela possa vivenciar plenamente a experiência dos sonhos. O cérebro, ele aprende enquanto nós estamos sonhando, na verdade. Durante o que ele realmente aprofunda ou caracteriza o conhecimento é durante os sonhos.
Enquanto nós estamos em estado de vigília, teoricamente acordados, nós estamos acumulando informação e interagindo num certo nível. Mas são sonhos que realmente assim confirmam o que vai ser estabelecido e o que não. Então, e quando você está sonhando, você não tem consciência de que você está dormindo. Similarmente ou semelhantemente, enquanto você está sonhando o sonho da existência, você, por exemplo, não tem consciência de que você está sonhando. Para fazer um teste, você pode olhar no espelho e perguntar a si mesmo quem você é. Possivelmente, a ideia de que você é aquilo que você está olhando quando olha no espelho, que você está vendo quando você olha no espelho, será a primeira experiência de percepção de realidade. É um ponto de partida, mas isso pode ser dissolvido aplicando Sankhya Yoga, ou observação de compartimentalização da matéria, o que se chama de empirismo, ou cientificismo, ou investigação da matéria, né? Essa percepção se dissolve quando se aplica a observação sistematizada acerca disso daí e se perde numa fumaça chamada ilusão ou maia, tá? Então, categoricamente, não. Porém, pode vir a ter, tá? Com treinamento e conhecimento apropriado. A outra parte da pergunta, Yuri, por favor, se ela tem a liberdade de escolher estar entre a... Então, aí é uma consequência, né? Porque se a pessoa, por exemplo, alguém que está na cama, por exemplo, ela tem pouco discernimento ou pouca capacidade de escolher tomar a água que está do lado dela ou não. Talvez ela tenha pouco discernimento em termos de, sabe, ir ao banheiro ou não, né? A não ser que ela seja sonâmbula, mas mesmo assim não é um discernimento. A não ser que ela acorde. Mas enquanto ela está dormindo, a capacidade de opção, a capacidade de decisão é muito pequena. Como alguém que está em coma, por exemplo, a capacidade de decidir as próprias ações são muito limitadas, né? Então, enquanto a pessoa está no estado de ignorância, de conhecimento, um estado um estado catatônico de existência, ela realmente não tem muitas condições de tomar decisão. E o conhecimento produz essa liberdade, né? Por exemplo, na hipótese de Platão, conhecido como o mito da caverna, algumas pessoas estavam presas, né? Acredito que a maioria de vocês conhecem esse mito, né? O mito da caverna de Platão, em que algumas pessoas estavam presas no buraco e uma decidiu sair. E aquela que decidiu sair, ela poderia continuar vivendo no buraco se quisesse, mas ela também tinha a opção de sair. Então aquele que tem mais conhecimento tem mais liberdade, tá? Imagina que você fume e eu não fume. Então você será levado a fazer aquilo que você for chamado a fazer quando o seu organismo exigir, né, a substância química, a nicotina, etc. Então você será meio que controlado por isso daí, né? Eu não tenho esse domínio, ou seja, não estou sob esse domínio, mas eu posso decidir se eu quiser fumar ou não. Agora você não, porque você está condicionado, é mais ou menos como está meio que escravizado. Então aquele que tem maior liberdade é porque também tem maior conhecimento, talvez, né? O conhecimento de que aquilo é algo desnecessário é talvez o ponto de partida que faça com que a pessoa não queira, por exemplo, né, fumar, embora ela possa. Então, aquele que tem maior poder de decisão é aquele que tem maior liberdade. E a liberdade permite com que a pessoa possa ver ou não ver. Depende. Se ela quiser ver, verá. Se não quiser, não verá. Mas aí vai depender muito da decisão pessoal dela. Agora, quem está cego, por exemplo, não tem a opção de ver. Se alguém é cego e você enxerga e ambos estão na beira da praia, e o pôr do sol está disponível, você pode decidir não ver o pôr do sol, você pode virar as costas e olhar para uma floresta, mas a pessoa que é cega não tem a opção de não ver. Essa não é uma opção, é uma prerrogativa que necessariamente está induzindo ele a simplesmente não ver, tá? Então o conhecimento permite à pessoa ter condições de decidir envolver-se com a transcendência ou enredar-se na ignorância. Mas só uma pessoa de conhecimento tem essa liberdade. As pessoas que não têm conhecimento não têm essa liberdade. Elas serão chamadas a fazer aquilo a qual elas estão condicionadas a fazer. Então não há liberdade nesse caso. Ela só vai fazer aquilo que for chamada a fazer.
E é como Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é preciso ter conhecimento, sim, né, para que essa decisão possa eventualmente ser tomada, tá? Eu acho que nós temos uma parte final dessa pergunta, né, Yuri? Era isso, né? Se ela tem liberdade de escolha e se ela tem, por que ela não tem o discernimento para tomar o caminho? Então, a questão do porquê ela não tem discernimento se deve a 3 fatores. Primeiro, o nível existencial desse ser. Se for um ser embrionário, é como um bebê, por exemplo, né? O bebê, ele não tem muita capacidade de decisão ou interação. Ele vai fazer o básico ali. Então, uma alma embrionária, ela vai comer, vai dormir, vai viver feliz, entre aspas, na ignorância da existência dela. E vai morrer depois, vai nascer de novo, vai morrer, vai nascer, até que chega um momento que ela vai, peraí, mas o que está acontecendo? Isso é lá na frente, bem lá na frente, depois que ela já vivenciou muitas experiências condicionadas, né, na base da ignorância. Quando a existência provoca uma angústia, um desgaste emocional, é porque já começa um amadurecimento desse ser, tá? E esse amadurecimento é que vai gerar o existencialismo, ou pelo menos a angústia do existir. E é nessa fase em que o jogador, que é um buscador, começa a colher dados para equacionar a sua crise existencial. E nesse ponto já não são jogadores são jogadores intermediários. Eventualmente, ok, o outro problema técnico é o coeficiente de conhecimento que vai estar disponível, ou seja, o quanto de conhecimento preciso esse jogador vai conseguir recolher na sua experiência de interação, de busca desse conhecimento. Porque é como, por exemplo, imagine o caso da epopeia, né, do nascimento humano. Numa relação sexual, o homem ejeta, durante o ato do êxtase erótico, cerca de 400 a 500 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide é um atma, é uma alma, né, buscando uma experiência de autoconsciência, ou seja, de passar a perceber a sua própria existência, ou nascer, tecnicamente falando. Bom, essa batalha de sobrevivência vai sendo assim, os candidatos vão sendo dissolvidos ou corroídos na medida em que eles vão indo na direção do óvulo. E tem uma parte do processo que existem vários óvulos, aqueles que tem assim, a grande maioria dos espermatozoides são eliminados na primeira fase, eles ficam presos na primeira fase, no ácido, né, ali da primeira etapa do útero, eles já morrem. E a outra metade continua. E aí existem alguns obstáculos, filamentos que eles têm que desviar, porque se toca no filamento, eles morrem. Então eles têm que atravessar uma floresta sem tocar nas árvores. É muito punk o sistema todo. Lá na frente, após essa floresta, digamos assim, tem uma série de cápsulas que são óvulos falsos. E os sobreviventes à floresta, que já é um número bem reduzido, estão cansadinhos e ansiosos por falta de oxigenação. Então eles entram nesses óvulos em estado de desespero e morrem, assim, morrem aos milhares dos óvulos falsos. Alguns poucos sobrevivem. E esses poucos que sobrevivem vão então tentar encontrar uma entrada no óvulo. E o que conseguir vai sobreviver. Então é praticamente uma sobrevivência a um genocídio, o nascimento humano. Você é um sobrevivente de 500 milhões de outros que morreram para que você pudesse nascer. Então parabéns para você, você é um herói só por ter conseguido essa vaga disputada entre outros 500 milhões. Agora o que você vai fazer com isso daí? Com essa, né, o que você vai fazer com essa vaga é uma outra etapa. Então, trazendo a metáfora aqui para a nossa realidade de interação, na medida em que os jogadores chegam numa fase em que eles começam a se interessar pela transcendência, aí esses jogadores vão se deparar com muitas conclusões, e essas conclusões podem levar esses jogadores a uma evasiva, a um beco sem saída, ou uma inadequação, ou uma inequação, tá? Ou uma equação falsa. É preciso de um guia apropriado, ou um mestre espiritual bona fide, um mestre espiritual autêntico, que conheça o caminho e saiba como conduzir esse jogador até o óvulo, ou seja, a liberação, ou ao conhecimento consistente que dê condições desse jogador de se equacionando a existência e, portanto, alcançando o alvo, que é o estado de liberação. Mas é preciso
ter um mestre espiritual autêntico para isso, capaz de fazer isso consigo próprio, evidentemente, porque senão ele não consegue fazer com mais ninguém, e depois ter condições também de liderá-lo na direção da liberação, tá? Então, assim, um dos obstáculos do processo do que poderia ser um obstáculo que impediria esse Atma, muito embora ele quisesse fechar a equação, seria a falta de uma liderança apropriada ou uma falta de, vamos dizer, teologia ou de conclusões teológicas ou de metafísica que seja suficiente para dar uma explicação coerente e ponderável acerca da realidade. Por quê? Por mais que a gente possa usar terminologias esotéricas, conceitos muito abstratos, a nossa inteligência não se engana não, viu? A nossa inteligência fica lá assim, sempre por detrás, desconfiando. Mas, minha cá, e aí, como é que é? Assim mesmo e tal? Na nossa fantasia intelectual, a gente se satisfaz com aquela coisa meio abstrata. Mas a inteligência, que é um recurso de seleção daquilo que procede, daquilo que não, que é a nossa coerência de discriminação, barra muitas dessas terminologias. Então, a gente fica num devaneio intelectual, mas não fecha a equação. O resultado, ansiedade, depressão, angústia, insatisfação. E são efeitos colaterais de uma equação inadequada. Então é preciso, de fato, satisfazer a inteligência. É preciso, de fato, conquistar a inteligência. Convencer a inteligência de uma maneira profunda e raiz. A mera distração intelectual, ela satisfaz o ego, mas ela não dá uma definição objetiva de realidade, e o Atma, que é o jogador, não fica satisfeito plenamente, porque é preciso de consistência, porque a realidade é um jogo, e é preciso assertivas para que o jogador se sinta satisfeito no processo de vencer as etapas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as abstrações, as superficialidades filosóficas, e a gente precisa buscar internamente, com toda a sinceridade, mestres autênticos ou pessoas que tenham conhecimento e que possam nos ajudar realmente a cruzar esse oceano de ignorância, tá? Então, essa busca, esse desejo interno do jogador de ansiar por um mestre autêntico, por conhecimentos consistentes, vai levá-lo, esse jogador será induzido ou direcionado até esses princípios. Jogadores que são muito egoístas, que vivenciam uma falsa sensação de que eu sou um presente para a humanidade, são jogadores frágeis que facilmente são enganados por outros que são jogadores falsos também. Então é preciso ter humildade e autenticidade na busca. O jogador tem que ser humilde para buscar pela verdade sempre. Mesmo que ele cometa erros, como ele está sinceramente buscando a humildade, ele vai acabar se deparando com conhecimentos verdadeiros, com mestres autênticos, e ele progredirá, e o menor esforço no caminho do progresso vai fazer com que ele se sinta satisfeito. Mas o jogador, ele não pode ser arrogante e também não pode ser preguiçoso. Jogadores preguiçosos encontram mestres superficiais, porque eles não merecem mais do que eles conseguem digerir. Então é preciso ser sincero na busca, é preciso ter autenticidade nessa busca, e não pode haver letargia, e não pode, que é a preguiça no caso, né, de buscar conhecimento, de investigar os conhecimentos, de praticá-los, e é preciso sinceramente ansiar por mestres autênticos. Um jogador autêntico vai reconhecer um mestre autêntico. Um jogador falso não vai reconhecer um mestre autêntico, mesmo que esse mestre autêntico esteja diante dele, ele não conseguirá reconhecê-lo devido à sua condição inferior. Então, primeiro é preciso que nós nos qualifiquemos como jogadores autênticos para encontrar líderes autênticos, guias autênticos, conhecimentos autênticos. Então, um obstáculo para se chegar a essa decisão é a nossa própria posição letárgica, arrogante e superficial. Então, a gente precisa se adaptar ao nível do jogo na sua fase profissional, que é a autenticidade em busca da liberação final. Ok? Beleza. Deixa eu pegar aqui a segunda pergunta, que também é uma multi-pergunta da Ana Thomas. Ela fala, tem várias coisas aqui, ela fala assim, falar do conceito Maia do ponto de vista científico, quântico, esotérico, metafísico, considerando a linha védica Vaishnava. Ela diz, tudo é muito novo para mim, mas vamos aprendendo com bons professores, expandindo a consciência. Acho que essa é a primeira parte da pergunta, tem mais coisa.
ver se você quer complementar, ou se é mais ou menos você já falou. Falar um pouquinho, Yuri, porque foi eu que fiz. Essa daí não foi só não é a pergunta, exatamente. Tá bom. Então, Devananda, estou nadando nesse mar de ignorância. Estou aí nessa existência aqui, em busca de autoconhecimento. E a minha pergunta, na verdade, é sobre, partindo do ponto, então, né, que não somos, o nosso corpo, ele é finito, né, e que a nossa alma não, né, nosso átima. A minha pergunta é assim, eu estava perguntando sobre o Dharma, né, nós temos uma programação, nós escolhemos, de repente, porque eu sempre tive esse entendimento, você vem aqui para você ter uma experiência, para você realmente evoluir. E agora eu estou descobrindo outras coisas, né, nessa existência. Então, minha pergunta você vem com o Dharma, com o Karma, tudo isso já é um programa que você encarna nessa passagem aqui? O que você me diria sobre esse assunto do Dharma e do Karma? Então, em alguns casos, não é, tem um conceito de que nós que fomos nós que escolhemos, né, viver essas experiências, né? Algumas pessoas dizem assim, às vezes eu atendo pessoas e eles, né, se chocam às vezes quando a gente abre o mapa vai mostrar ali os erros que a pessoa está cometendo e os desafios pelos quais ela está passando, né? E tal, e às vezes eles comentam assim, não é possível que eu tenha escolhido isso daí, né? Eu queria mudar minha escolha, eu não posso ter escolhido, eu devo ter vacilado muito para escolher viver isso daí. Porque a pessoa parte do princípio de que ela escolheu aquilo ali. E não é bem assim. Porque se nós tivéssemos a liberdade de escolher, nós escolheríamos Madonna, Michael Jackson, Gisele Bündchen, a gente escolheria daí para cima, a gente não faria uma escolha, né? Assim, quem escolheria, por exemplo, né, uma situação de extremo sofrimento? Não é assim que funciona. Por exemplo, se você é um ator ou se você é uma atriz, você tem a qualificação de ser, né, um profissional. Então você vai ser convidada pelo autor ou pelo diretor a fazer um dos papéis disponíveis. Você até pode rejeitar os papéis, mas você terá que aguardar um papel que seja compatível também com a sua qualificação. E o diretor é que vai definir qual é a sua qualificação. Então ele vai olhar o seu perfil e vai dizer, esse ator é qualificado para viver esse personagem. Então é o diretor que dá essa definição, né? Normalmente é assim que funciona. O Karma, é um sistema, que é um subprograma que existe dentro do programa maior, que é o programa do universo, né? O universo ele é um programa definido. Inclusive, a teoria da relatividade geral demonstra isso, né? Que o futuro, por exemplo, ele pode, mediante certos recursos tecnológicos, ele pode, né, eventualmente ser acessado. Só você precisaria de tecnologia para isso daí. Mas matematicamente falando, por exemplo, o futuro é uma probabilidade que pode ser acessada. Isso significa que o universo ele já tem um programa pré-definido, tá? Agora, o karma, né, é que vai definir mais ou menos qual dessas partes o jogador vai ocupar. Por exemplo, uma empresa, né, uma indústria. A indústria já tem os seus postos pré-definidos, ok? A direção da empresa é que vai definir os funcionários quais posições eles irão ocupar de acordo com as qualificações individuais de cada um, né? Da mesma forma, o sistema, que é um sistema automático, que é o karma, ele seleciona os jogadores de acordo com o crédito piedoso ou impiedoso no balanço final. Então, as formas, que são as chamadas formas que nós vivenciamos, já são probabilidades matemáticas já pré-existentes, né? E aí o jogador então vai ocupar essa forma que já tem um histórico pré-definido como personagem. Então o jogador vai
como você disse, encarnar tecnicamente, ou seja, ele vai ser absorvido naquele programa que é o corpo, que é uma simulação de uma média para o atual. As simulações humanas duram uma média de 70 a 100 anos. Depois, né, se volta a ser uma probabilidade matemática. Então as formas, na verdade, elas são pré-existentes. E elas podem ser utilizadas por mais de um jogador, simultaneamente ou gradualmente. Por exemplo, para dar um exemplo disso daí, o personagem, o Homem-Aranha ou o Romeu e Julieta são personagens, são ficções. Mas um ator americano pode estar vivendo o papel do Romeu, um ator brasileiro e um ator tailandês. 3 atores, 3 peças, 3 países diferentes vivendo os mesmos personagens, por atores diferentes, porém o mesmo roteiro. Então, as formas humanas, elas podem ser utilizadas por vários jogadores simultaneamente em diferentes situações. Por exemplo, o Devananda é uma forma, é um personagem. Eu estou vivendo esse personagem específico. Não há impedimento matemático, do ponto de vista da matemática, de que outro jogador esteja vivendo o papel do personagem Devananda numa outra circunstância. É possível isso daí. E ao mesmo tempo, quando eu, o jogador que estou jogando o personagem Devananda, ou o ator que estou vivendo o papel do Devananda, ao deixar o personagem está disponível. Outro jogador pode vivenciar esse mesmo personagem, esse mesmo roteiro, por quê? O roteiro do personagem é que produz o coeficiente de conhecimento, de experiência de conhecimento. Então o personagem é funcional. Você vai viver um personagem, e esse personagem tem um roteiro mais ou menos pré-pronto, ok? Com um certo coeficiente de flexibilidade, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio, mas praticamente 95% do roteiro do personagem já é uma pré-definição, e essa pré-definição interage com probabilidades de livre-arbítrios para diferentes direções tomadas, mas é uma forma mais ou menos já pré-pronto, é um programinha mais ou menos pré-pronto. E o jogador vai vivenciar esse roteiro, interagir com o roteiro vai produzir um coeficiente de conhecimento, e o jogador vai assimilar esse coeficiente de conhecimento e vai para o próximo personagem. E vai vivendo personagens continuamente até que ele acumule coeficiente de conhecimento suficiente que dê a ele condições de tomar a decisão de sair do ciclo do samsara, que é o que se chama de liberação. Demora um pouco, mas normalmente o resultado final é o mesmo, tá? Liberação. Só complementar com mais uma pergunta que agora surgiu. Em termos assim, porque você falou sobre a linha, né? Você explicou tudo isso baseado no ponto de vista da linha que você védica, como chama? Vaishnava. Vaishnava. Sim. E aí, tô tentando entender um pouquinho. Existe uma sabedoria maior que rege tudo isso? Então você está aqui para ter essa experiência? Existe... Vocês enforçam isso? Veja bem, aí você já está falando da probabilidade de Deus, né? No caso, um criador, uma inteligência superior, né? Então, sim, nós partimos desse princípio de que, racionalmente falando, é mais ponderável admitir uma inteligência superior pessoal que uma realidade inconsciente impessoal. Então é muito mais, digamos, filosoficamente mais consistente a posição pessoal do que a posição impessoal. Então, toda a estrutura teológica e metafísica Vaishnava está embasada na probabilidade coerente da pessoa suprema inteligente, tá? É em função disso daí que nós, a partir desse princípio que nós, entendemos ou decodificamos, né, o que nós chamamos de realidade. Agora, o porquê essa inteligência suprema estaria criando esse fenômeno, que justificaria isso daí, né, são as explicações que existem no sistema de teologia Vaishnava para dar informações do porquê isso estaria acontecendo, né, qual seria, né, o que justificaria uma inteligência suprema, ou inteligência divina, ou inteligência nível Deus,
criar o fenômeno, que é a simulação de realidade, o que nós chamamos de mundo material, colocar aí almas, ou condicionar almas a vivenciar a experiência onírica dessa simulação, e qual seria a função disso daí, né? Ou para quê, ou porquê disso daí. Mas o princípio fundamental é assim, que nós estamos lidando com uma probabilidade pessoal, inteligente, e isso, do ponto de vista filosófico, nos parece ser mais coerente ou racional. E nós precisamos, né, dar um embasamento para demonstrar esse parecer, né, não apenas uma opção cultural, intelectual, por inclinação sentimental, mas com bases num tipo de sistema de filosofia que seja consistente o suficiente para justificar essas afirmações, tá? Mas nós partimos do princípio de uma pessoa assim, inteligente, consciente, racional e criativa. Obrigada. Vamos lá. A outra pergunta é da Vânia Borges. A Vânia tá aí. Você quer fazer, Vânia? Você quer que eu faça? Tá escritinho aqui também, eu posso fazer. Aí. Tá, então ela falou assim, ó. Sendo o código binário 01 o conceito primário da matemática, seu equivalente metafísico seria Purusha Prakriti? Essa combinação seria a hora em que você entra no jogo, a experiência no mundo material sob a influência de Maya, e vida após vida estaríamos sob o fascínio desse mundo ilusório? Acho que essas duas para começar, tem algumas outras aqui. Essa pergunta eu não vou responder, porque possivelmente eu vou rezar o Pai Nosso pro vigário. A dona Vânia, o nome dela, né? Me parece uma pessoa com bastante conhecimento acerca do assunto, então eu vou ter que, elaborar, né, bom, veja bem, faz sentido a colocação, né, o Purusha e o Prakriti, mas o sistema binário, porque a metáfora utilizada, né, com o sistema binário que a gente tem aqui à disposição, ele parte de um princípio bidimensional, por isso é binário, né? Então, o sistema matemático básico, que, né, se cria as interações de computação, etc., é binário. Nós estamos lidando num sistema de realidade tridimensional, então é trinário, né? O sistema binário ele não é suficiente para refletir o mecanismo da simulação, ainda não, por enquanto. Mas os conceitos de física quântica vão refinar o conceito de códigos e vai permitir uma interação muito maior, o que vai dar uma noção e até metáforas muito mais precisas para explicar a mente, a inteligência de Deus ao criar o sistema de simulação, tá bom? Mas, por exemplo, a realidade bidimensional é plana, a realidade tridimensional já inclui fundos. E nós precisamos de 3 elementos para justificar o infinito. A realidade bidimensional não produz o infinito, é preciso de um terceiro elemento para produzir o infinito. Como, por exemplo, nós temos as cores primárias, nós temos 3 cores. A combinação dessas 3 cores primárias é que dá a interação de infinitas cores. Em a medicina Ayurveda nós falamos os tridoshas, né? Ou os trigunas, que são tamas, raja e sattva. Então a combinação desses 3 gunas, ou 3 cordas, que é mais ou menos o que a teoria de cordas tenta explicar, é que gera tudo aquilo que nós chamamos de realidade, ou aquilo que nós teoricamente tocamos, interagimos. Então é preciso de 3 combinações primárias para dar o princípio do absoluto, do infinito, tá? Por exemplo, mais um exemplo, nós temos o símbolo do Om, por exemplo, é uma singularidade do absoluto, e nós temos aí, né, dentro do símbolo do Om, uma mensagem subliminar, que seria uma chave, o equivalente do fator 3, né? Nós temos ali o número 3, é a singularidade absoluta, do princípio da verdade absoluta, que é a partir do 3 que nós temos interação de noção de infinito. O universo tem essa experiência de profundidade por conta de que tem o terceiro princípio, né, que forma a noção de fundo do universo. Do contrário, nós não teríamos essa experiência de altura, porque nós estaríamos presos a uma bidimensão. Mas o universo passa pelo processo bidimensional para chegar ao processo tridimensional. Então haveria Prakriti, haveria o Purusha
que seria Prakriti, né? Que seria a entidade viva. Purusha, que seria o criador da entidade viva. E também haveria aí um terceiro princípio, conhecido como a Chit, né? Que é uma das etapas do sistema de combinação de potências que formam o absoluto. Sat, Chit e Ananda. Sat significa existir ou existência. Então, Purusha e Prakriti seriam componentes do princípio Sat, que seria existência. Chit é o conhecimento acerca dessa existência, ou Chit significa conhecimento. Sat, Chit e Ananda. Ananda significa êxtase pela experiência de tomar conhecimento da própria existência. Chit significa conhecimento. Então, algo pode existir, mas não ter noção da própria existência. E, portanto, a experiência de existir pode não ser, assim, produzir Ananda. Tem pessoas que existem, mas existem sob condições de misérias intelectuais ou filosóficas tão crônicas que a existência delas passa a ser uma causa de grande sofrimento. Então, ela prefere não existir, por exemplo, né? E isso não é o efeito final do processo de existir. Então, é preciso de Chit para chegar até Ananda. Superar a ignorância vai produzir Ananda, que é o êxtase da experiência de existir. Então temos Sat, existência. Daí também um dos componentes da existência é a eternidade. Sat, Chit, existência, conhecimento da existência, e Ananda, felicidade em termos do processo de existir. Então existem três potências. Essas três potências formam o conteúdo substancial absoluto do processo de existir. Isso inclui o Purusha, o absoluto, a suprema personalidade, Deus, ou a probabilidade de Deus pessoal, a Prakriti, que é a entidade viva, e também dentro do contexto de Prakriti também está as potências que são femininas ou potências subordinadas, como por exemplo a energia ilusória é a Prakriti, que é a energia subordinada ou a energia inferior da potência da existência, e também a todas as formas que existem e que não são o absoluto na sua constituição fundamental, mas que são emanações do absoluto ou partes integrantes do absoluto. Então, o sistema binário ele não é suficiente para uma metáfora apropriada para explicar o princípio do absoluto, mas parte-se sim de uma ideia de Prakriti e Purusha. Porém, a relação de consciência do porquê existe o Purusha e a Prakriti, da fundamentação do porquê há essa existência, é que provoca esse estado de sentido para a existência. Então é preciso um sentido para existir. Só o fato de haver o Prakriti, de haver o Purusha, bom, e aí? Dá no quê? Né? Qual é a função disso? É preciso ter conhecimento para entender qual é a função dessas duas naturezas e, como consequência disso, experimentar o prêmio final do conhecimento, que é Ananda, ou bem-aventurança. Ela continua falando se a gente podemos pular as casinhas quando nos conectamos ao self através do yoga, da meditação e dos mantras. De acordo com nossa evolução, chega o dito game over, a grande passagem, a saída do mundo da matéria para o mundo espiritual, e aí só resta Purusha, Prakriti, só existe no mundo material. Ela continua, esse Purusha seria uma visão impersonalista onde nos fundiríamos com o divino, e além, muito mais além, seríamos apresentados à suprema personalidade de Deus. Eu estou falando como um Vaishnava, na verdade, né? A Vânia é um Vaishnava. Aí ela pode dizer, eu não sei. Vânia, ela tem conhecimento. Não, mas isso é que eu estudei com Hare Krishna. Ah, tá. Então ela tem conceitos Vaishnavas. Aí, espertinha. Tá bom. Muito bem. Veja bem. Aí é que entra a diferença entre o resultado final da investigação, da observação da probabilidade Deus, ou o que nós chamamos de absoluto, né, a suprema verdade, etc. Numa escola filosófica, num sistema de metafísica ou de teologia, normalmente conhecido como, erroneamente, como sendo Vedanta,
assim, as escolas vedantistas, né, de um modo geral, admitem que a última realidade, a realidade final, seria o absoluto impessoal. As escolas Vedanta, Vaishnavas, se opõem diametralmente a essa afirmação e assim, apresentam as suas bases filosóficas para justificar o porquê dessa oposição. Como são diferentes posições que o jogador pode assumir, isso vai dar também diferentes resultados finais, né? O resultado final é um para um e o resultado final é outro para outro. O resultado final, normalmente, o resultado final para o Vaishnava é uma experiência de amor pessoal a Deus. E a experiência do resultado final para o vedantista impessoal é uma experiência de êxtase intelectual, da sensação de ter conhecimento do absoluto. São, assim, resultados diferentes do conhecimento. Mas acho que tem alguém aí querendo participar da nossa live, hein? Desculpa, minha filha estava aqui, eu vi que meu... Tá bom, não tem problema não. Mas então, o que acontece? Veja bem, eu vou dar um exemplo muito simples para explicar aí a diferença que existe, tá? E o que seria aí, talvez, uma posição mais coerente para assumir essa definição. Em termos de ciência, nós temos uma lei que define que no efeito pode-se obter a causa ou o princípio ativo da causa. Por exemplo, supomos que, né, essa daqui seja a... Como chama a sua filha, Yuri? Chama Yara. Yara. Vamos imaginar que essa bolinha aqui seja a Yara. Você gostou, Yara? Não, tá jogando. Não, né? Tá bem. Mas vamos imaginar que isso daqui seja uma gota de água, então, tá? Vamos pegar duas gotas de água, tá? Do mar. Uma do Mar Morto e uma do Oceano Atlântico, vamos colocar assim, né? Do Mar Vermelho e do Mar Morto, vai. São mares bem conhecidos. Se eu levar essas duas gotinhas para o laboratório, eu vou chegar à seguinte conclusão. O que é isso? Eu quero saber o que é isso. Então, eu tenho H2O, são dois gases combinados, formam um líquido, água. H2O, água. Oxigênio, hidrogênio, água, combinados. E eu tenho outra coisa aqui que é cloreto de sódio. Então, numa gotinha de água do Mar Morto, eu tenho uma quantidade de H2O e cloreto de sódio. Na gotinha de água do Mar Vermelho, eu tenho H2O e cloreto de sódio também. Só que a única coisa que difere é que aqui eu tenho mais sal, aqui eu tenho pouco. Mas eu tenho sal, eu tenho água nas duas gotas, digamos assim. Então, qual é a minha inferência a partir dessa observação? É que no Mar Morto tem uma quantidade muito grande de sal. No Mar Vermelho tem menos, mas tem sal. Então, analisando a causa ou o efeito, nós conseguimos definir a qualidade da causa. Eu não posso dizer, por exemplo, que numa gota de água do mar tenha sal e no mar tenha açúcar. Eu não posso fazer essa afirmação que é incongruente com a observação científica que nós estamos fazendo. Da mesma forma, por exemplo, se eu pego a Prakriti, vamos supor, eu pego você, Prakriti, tá? E eu analiso você. Eu vejo que você possui a capacidade e o potencial de assumir uma forma pessoal e de estar consciente de que você é uma pessoa. Eu olho para o Yuri, Prakriti, é uma alma, um Atma. E eu posso ver que esse Atma tem o potencial, mesmo que não tenha sido ele mesmo que tenha criado essa forma, mas ele tem o potencial de assumir uma forma, ou de ter uma forma, ou de se entender como uma pessoa. Então, se eu observo várias Prakritis e todas elas possuem essa característica de ter forma, racionalmente falando, eu preciso, ao menos do ponto de vista da honestidade intelectual, admitir que a origem dessa Prakriti também possui essa capacidade de ser uma pessoa. Ok? Então isso é ciência. Então a decisão final não é simplesmente uma questão de capricho intelectual, é uma questão de observação. Se a Prakriti, que é o efeito da causa, que é o Purusha, possui em si o potencial de ser uma pessoa, por que essa mesma qualidade não estaria presente na causa? Seria irracional e artificial dizer que nas gotas de água do mar possui sal, porém no mar teria açúcar. Seria uma contradição. Então, se eu afirmo que a Prakriti tem o potencial de ser uma pessoa, estar consciente de ser uma pessoa e assumir formas pessoais e nego esse direito
no Purusha ou na origem, eu estou fazendo uma afirmação cientificamente incorreta e ao mesmo tempo desarmônica com a observação objetiva que a inteligência consegue mensurar. Nós não podemos de forma alguma, em nenhum momento da etapa da investigação, prescindir da inteligência. A inteligência não pode ser sacrificada. A inteligência não pode ser colocada de lado para simplesmente se abraçar uma intuição. A inteligência, ela é o recurso de coerência. É com a inteligência que você mede as probabilidades. Se você renuncia à inteligência, você fica simplesmente numa situação de vulnerabilidade. E é bastante inteligente admitir a possibilidade da probabilidade de que o Purusha original tenha em si a capacidade de ser uma pessoa. Então, partir do princípio de que nós estamos lidando com uma pessoa é muito mais inteligente do que partir do princípio de que nós estamos lidando com uma coisa indistinguível. Seria, uma coisa irracional, indistinguível. Isso, agora, é claro que a pessoa pode, por intuição ou por gosto pessoal, por inclinação intelectual, ir para uma direção ou por outra. Mas, para defender essa posição, é que ela vai ter mais ou menos recursos. E observando de fora, como um pesquisador, porque assim, do ponto de vista de um pesquisador, eu sou um buscador. Para mim é indiferente se a verdade é essa ou aquela. Eu estou interessado na verdade. O que me parece mais coerente, o que me dá mais dados consistentes para abraçar uma definição de realidade ou de verdade. É nisso que eu estou interessado. Então, se for apresentados argumentos que não subestime a minha inteligência, não tem problema nenhum, nós estamos disponíveis. Mas os argumentos que exigem que eu renuncie à minha inteligência e abrace uma intuição apenas, aí já fica mais complicado, entendeu? Já é uma força à barra. E os argumentos que definem a probabilidade de nós estarmos lidando com uma inteligência pessoal é plausível do ponto de vista da honestidade intelectual. Então, eu não estou dizendo que o absoluto não possa assumir uma forma impessoal, não estou reduzindo essa possibilidade, mas eu também não acho muito intelectualmente honesto reduzir a probabilidade de que esse absoluto tenha condições intelectuais e de potências de assumir uma forma pessoal, embora essa forma possa ser logisticamente muito mais sofisticada, né, que as formas que nós podemos reconhecer enquanto estamos em estado de condicionamento. E aí uma última pergunta, uma pergunta mais prática. O tratamento de ressonância com tigelas tibetanas, massagem sonora, teria no cérebro uma configuração matemática semelhante ao plano dos mantras? Uma frequência menor, né? Mas sim, tem efeitos no sistema neurológico, porque o cérebro, ele na verdade é uma calculadora, tá? Então ele na verdade ele não ouve som, viu? Você pode colocar uma tigela tibetana, você pode colocar Mozart, você pode colocar um heavy metal, ele não vai ouvir nada, ele não ouve nada, ele não distingue som, o cérebro não ouve, ele na verdade é surdo, tá? Os ouvidos, por exemplo, os nossos ouvidos, eles são basicamente surdos, os olhos são cegos. O que os olhos fazem é captar fótons ou luz e joga para o interior do cérebro como impulsos elétricos, e o cérebro então vai numa equação conhecida, que foi reconhecida como uma equação conhecida como equação de Fourier. É uma equação matemática que é a equação utilizada para fazer televisores, por exemplo, funcionarem, para fazer o smartphone funcionar. É uma equação matemática, é uma calculadora que faz a equação. Então o cérebro faz essa equação, que é uma equação semelhante à equação de Fourier, com uma certa sofisticação, e ele interpreta tudo matematicamente. Então o cérebro não ouve, não sente, nada. É tudo matemática, ele só interpreta matematicamente. Ele joga então esse impulso matemático, que é interpretado pelo próprio processador, que é o cérebro, ele vai combinar os elementos químicos que vão dar as sensações no corpo, ou vai criar as imagens, os sons e tal, etc. Então, tudo que nós observamos, sentimos ou vemos é por cálculo matemático que o nosso processador faz, que é o cérebro. Agora, tem certas frequências matemáticas que têm funções neurológicas que ativam sistemas e os neurotransmissores, eles ficam mais rápidos para fazer operações metafísicas, por exemplo, que é o caso da descalcificação da glândula pineal. Então, alguns sons produzidos
por elementos que são instrumentos musicais, dão estados de êxtase, porque descalcifica a glândula pineal e ela então libera programa o cérebro para produzir endorfinas, então dá uma sensação de êxtase. É por isso que as pessoas choram ouvindo uma música clássica ou assistindo uma peça teatral, porque isso produz êxtase. E normalmente esses êxtases são metafísicos, estão relacionados com a glândula pineal, que é o lado direito do cérebro. Agora, nada se compara aos mantras, viu? Os mantras, eles são... Não os mantras criados. Os mantras criados, pelo esforço intelectual humano, eles são bons, tá? Não é que eles são ruins, não. Mas a frequência que eles alcançam, o nível de frequência que eles alcançam, tem uma certa limitação. Os mantras originais em sânscrito, eles são criados de tal forma que produzem uma métrica ou uma simetria matemática que potencializa de maneira muito intensa o sistema do conjunto que forma o que nós chamamos de glândula pineal. Na verdade, o que a gente chama de glândula pineal é a parte hardware do mecanismo, né? Tem um software que funciona ali. E os mantras védicos ativam o aplicativo, que é o software, cuja glândula pineal é o hardware, que é a parte física, mecânica, que a gente consegue ver e tal, estudar. Mas, na verdade, os mantras, eles são muito mais profundos, tá? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, né? Mas os mantras védicos, eles são melhores. Legal. Temos 10 minutinhos. Tinha uma última pergunta aqui, da Jaqueline Barros, que em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Não entendi. Por favor, repita a pergunta. Quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Acho que por elas e pelas ilusões. Sim. Bom, em quais momentos nós podemos estar sendo seduzidos pela energia ilusória? Em todos os momentos. Tá? Na verdade, nós estamos 100% imersas na energia ilusória. Então, você praticamente pode afirmar que em todos os momentos você está sendo seduzida por ela, tá? Porque é o campo, a energia ilusória, o Mahatattva, ou o chamado mundo material, é o campo de interação, onde você está, induzida a viver a experiência. Então, você está 100% absorta em estado de nidra, ou de ilusão. Agora, o quanto você consegue gerar estado de percepção dessa ilusão é que vai definir o quanto você consegue se desligar dessa ilusão. E como é que você faz isso, né? Como é a próxima etapa da pergunta. Quando você tem, como eu falei lá na primeira resposta da primeira pergunta, quando você tem, por exemplo, guias apropriados, tá? A teoria de ser um autodidata, ela fracassa muito razoavelmente nesse caminho, porque um dos recursos, um dos componentes fundamentais do processo de sair da ilusão é a humildade, e a humildade perante os mestres anteriores. Certa vez foi perguntado ao professor Newton como ele conseguia ver tão longe as coisas. E ele respondeu que para ver longe, ele subia nos ombros de gigantes, que eram os cientistas do passado. Então, reconhecer o esforço que os mestres fizeram para o nosso processo é um ato de humildade e respeito aos conhecimentos. Então, quando a pessoa diz que é um autodidata, por exemplo, que não precisa de um mestre, que não precisa, na verdade, ela está tomando posse de uma propriedade que não pertence a ela. Isso é apropriação indébita, porque ela está utilizando-se dos conhecimentos trazidos até nós pelos mestres para admitir que ela não precisa dos mestres, ela tem conhecimento próprio. Isso é arrogância, é pretensão de conhecimento e, ao mesmo tempo, é ofensivo do ponto de vista
do conhecimento. Então, o conhecimento em si, ele reconhece um jogador que é inflado, digamos assim, muito pesado, e ele desclassifica esses jogadores, induzindo a esses jogadores a terem uma falsa concepção de si mesmos e, portanto, estarem sempre iludidos, né? Por isso, ter a humildade de buscar os mestres, ou buscar o mestre, ou aceitar o mestre, é muito importante no processo do autoconhecimento, tá? E isso não significa que o discípulo precisa ser cego. Na verdade, o discípulo cego, ele na verdade é um grande peso para os mestres também. Discípulos honestos são aqueles que fazem perguntas incisivas e que pressionam o mestre a dar respostas profundas e coerentes acerca da realidade. Mestres autênticos apreciam muito discípulos inteligentes, inquisitivos e até desafiadores no bom sentido. Não desafiadores com arrogância, mas intelectuais, refinados e desafiadores intelectuais. Agora, para isso você vai precisar de sadhu sangha. Sadhu sangha significa associação com pessoas que buscam o conhecimento. Na medida em que você está associada com pessoas que buscam o conhecimento, esse grupo forma uma intenção de evoluir. E, eventualmente, efeitos positivos dessa intenção acontecem. E você, então, acaba se beneficiando desse processo, né? Uma brasa do fogo, por exemplo, retirada para longe do fogo, apaga, fica fria, escura e eventualmente endurecida. E esse mesmo pedaço de carvão retornado ao fogo fica incandescente, relativamente flexível e quente. Então, a alma sincera no processo de autorização não deve manter-se à distância daqueles que buscam conhecimento. Ela deve buscar boa associação para aprender constantemente e evoluir constantemente, né? Isso chama-se sadhu sangha ou satsanga, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sat significa eternidade, ou satya, que significa verdade, né? E sangam significa associação. Então, satsangam significa associação verdadeira, ou a verdadeira ligação, no sentido de que isso vai produzir resultados verdadeiros, né, para você. Então, o ideal é estar em satsanga mesmo. Você, por exemplo, se não estivesse no satsanga, não teria ouvido nada disso. Então, mantenha-se ligado ao satsanga e busque sempre associação, busque sempre conhecer e aprender, porque, afinal de contas, é dito que o discípulo terá o mestre que é equivalente, né, ao nível de sinceridade dele. Então, assim, seja sincera, busque internamente, né, você com você mesma, assim, busque esses conhecimentos verdadeiros, esses conhecimentos sinceros e, ao mesmo tempo, ofereça o melhor que você tem na busca desses conhecimentos, como Jesus ensinou, né, certa vez. Foi perguntado a ele. Então, para encerrar aqui nós estamos falando dos mestres, né, vamos deixar aqui a nossa homenagem ao nosso querido mestre Jesus, né, o príncipe da paz, o mestre do perdão, do mestre do amor, né? Ele certa vez foi perguntado a ele como é que quais são as leis que uma pessoa pode, como mais ou menos a pergunta que você fez, né? Como fazer para não ficar preso à ignorância, né, na ilusão. E foi perguntado a ele quais seriam as leis, né, que ele deixaria como critério para as pessoas poderem alcançar o reino de Deus. E ele então respondeu da seguinte maneira: amar a Deus, né, de todas as leis se resumem a apenas duas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso significa o quê? Usar a sua inteligência, o seu intelecto, a sua capacidade artística, tipo, se vira nos 30. Né? Então, faça o que você puder, tudo que você fizer, faça do melhor, faça o melhor que você, e faça pensando que você está fazendo em busca do absoluto. Então, isso vai potencializar a sua inteligência para alinhar-se ao Supremo. E, finalmente, ame ao próximo como eu também, né, os amei. E o amor de Jesus não é um amor de irmão, não, é um amor maternal. Ele é como uma mãe, né? E amar ao próximo como a ti mesmo não significa amar o próximo como você ama a si mesmo, porque tem pessoas que não se amam, tem pessoas que se amam muito mal. Então, amar ao próximo como a ti mesmo pode ser um prejuízo para o outro, não pode ser que seja uma coisa muito boa para o outro, não. Então,
Então, na verdade, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, significa incluir você também no processo de amar. Ou seja, seja compassivo com você, tenha amor por você, tenha misericórdia de você. E como é que você demonstra a maior misericórdia por você mesmo? Busque conhecimento, estar com pessoas boas, aperfeiçoe-se, mostre o amor que você tem por você e o amor que você tem pelo outro. Ame o outro e a ti mesmo, ou ame ao outro como a ti mesmo. Mas não ame o outro como a ti mesmo. Melhore-se bastante para amar o outro. E inclua a ti mesmo no processo de amor. Seja compassivo. Isso significa tenha conhecimento, porque o conhecimento liberta. Perfeito. Ô Yuri, eu só posso terminar uma coisa aqui rapidinho? Sim. Respondendo não, como uma forma de gratidão, né, pela sua resposta, Devananda. Olha o que eu peguei um trechinho do Gita, que quando eu estudo sobre Mayas, né, nessa minha caminhada aí, olha só, o mundo dos homens, aí entre parênteses está assim, acha-se sob o domínio da ilusão. Essa ilusão é muito forte e tão denso é o seu véu que é difícil aos olhos humanos penetrá-lo. Só aqueles que a mim se dirigem e se deixam iluminar pela chama que chama detrás da fumaça, vencem a ilusão e chegam até mim. Muito bem. Exatamente o que você estava falando. Exatamente. O verso que você está mencionando, eu acredito que seja o verso 8, o verso 10 do capítulo 10. Não, é o 7:14. 7,14, que bom, né? Então temos um outro verso muito parecido com esse daí. É o 10:10 que diz o seguinte: Tesham satata yuktanan bhajantan priti purvakanda dhami bhujogantan dhinamano payantite nashayami atma bhavaisto gyanadipena bhashvata. Ele diz o seguinte, né? Sri Krishna diz o seguinte: para aqueles que me buscam, ou aqueles que querem me compreender, aqueles que sinceramente tentam me alcançar, o Supremo, e para essas pessoas que me buscam com um sentimento amistoso, com uma natureza pacífica e amorosa, e que se ocupam em atos piedosos de amor à humanidade, eu dou a inteligência pelo qual eles podem me compreender. Mesmo que eles não tenham inteligência, eu dou a inteligência e eles vão me compreender. Depois ele diz o seguinte: e eu, estando motivado de compaixão por esses buscadores sinceros que me encantam por amor, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão que surge da ignorância. Essa é a minha proposição. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa, pelo menos como probabilidade, permitir que essas afirmações sejam válidas e apostar, né, que elas sejam válidas. E ir nessa direção para ver o resultado, né? Porque afinal de contas, o processo de evolução não deixa de ser um risco, uma aposta. E fazer apostas vai definir o nível da qualidade do jogador. Então aposte que o Supremo é uma probabilidade benéfica e vá nessa direção, que eu acho que é uma boa direção a ser adotada. Muito obrigado também. O agradecimento da Márcia De Luca, que não pôde estar presente, mas estava em pensamento aqui com a gente. Com certeza, ensinamentos muito valiosos. A gente estava falando no começo que a sua aula passada é uma aula para ver e rever. E eu, particularmente, gostei muito, apesar de talvez ter alguma complexidade. Acho que é o tipo de conhecimento que eu me alinho. A gravação vai estar disponível, você já está lá dentro da plataforma, então depois, se você quiser checar por lá também. Tá bom. Por lá, se quiser o vídeo, eu posso te mandar depois. Acho que é isso, se você quiser finalizar. Bom, então eu gostaria de... É isso, né? Eu gostaria de agradecer, tá? Todas as pessoas, né, que estão participando aí com a gente aí desse momento, esse satsanga, né? Esse satsanga que gera... que é a combinação de várias consciências buscando o absoluto, buscando o supremo, gera uma potência superlativa, chama-se Shakti. E essa potência superlativa, ela produz uma espécie de crédito piedoso, né, que é Sukriti. Isso nos atualiza como buscadores, refina a nossa inteligência
e nos torna capazes de perceber as entrelinhas, né, das definições, o que vai nos permitir ter um acesso mais rápido ao objetivo que nós estamos buscando, que é a liberação do ciclo do samsara e a superação da prisão que nós conhecemos como Maya. Então, ter pessoas que buscam o absoluto, sinceramente, é muito bom, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui servindo, né, porque na verdade o que eu fiz foi um serviço, né, eu ofereci conhecimentos e com gratidão no coração, esperando que isso produza resultados positivos, frutifique, torne as pessoas mais felizes, mais completas em si mesmas. Então, nós consideramos isso como serviço aos mestres, então estou servindo ao mestre ao compartilhar os conhecimentos. Gratidão por estarem aí, por ouvir, por interagir. Gratidão a Márcia, né, por ter me convidado a participar. E eu estou disponível, tá? Se quiserem me convidar em outras ocasiões também. Enfim, como eu disse a vocês, né, eu sou astrólogo védico e também tenho essa área de conhecimento, né, que podemos eventualmente aí explorar, tá bom? Perfeito, Devarada. Muito obrigado. Obrigado a todos. E é isso. Namastê. Na comunidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namastê. Namaskar. Namastê. Namastê. Recording stopped. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare